Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo tomou Jesus à parte os 12 e disse-lhes: Eis que vamos a Jerusalém, e será cumprido tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem. Porque será entregue aos gentios, e será escarnecido, e açoitado, e cuspido. E depois de o açoitarem, o matarão, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles nada disso compreenderam. Esta linguagem era para eles sem sentido, nem percebiam coisa alguma do que lhes dizia. Ora, sucedeu que, aproximando-se ele de Jericó, estava sentado à borda da estrada um cego pedindo esmolas. E ouvindo a turba que passava, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Ele então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Mas os que iam adiante repreendiam-no para que se calasse. Ele, contudo, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E quando ele chegou, interrogou-o, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus disse-lhe: Vê, a tua fé te salvou. E imediatamente viu e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, deu louvor a Deus. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Nós encerramos, pois, hoje a trilogia, as 3 semanas que precedem o tempo da Quaresma, que são colocados na liturgia tradicional como preparação para o tempo quaresmal, que é o tempo forte de conversão, de penitência, de jejum, de caridade, uma caridade maior, vivência maior da caridade, de perdão, de reconciliação com Deus. Então, esse tempo é preparado na liturgia tradicional por 3 domingos, e são convites ao tempo da Quaresma, onde há as grandes pregações sobre as verdades eternas, procurando levar toda a igreja militante a fazer penitência. Por isso, o primeiro domingo foi o domingo da Septuagésima. A igreja nos apresentou a parábola dos operários da vinha, chamando a cada um para a conversão, mostrando a necessidade que cada um tem de trabalhar na vinha do Senhor. Domingo passado, nos apresentou a parábola do semeador, dizendo que nós devemos nos abrir para que a palavra de Deus dê frutos em nós. E hoje o Evangelho vai nos mostrar a paixão de Cristo, que é o grande ato do amor de Deus para conosco, que não poupa o seu Filho, que nos manda o seu Filho, e por amor, o Filho de Deus se faz homem e morre numa cruz para a nossa salvação. De modo que hoje a igreja nos mostra a motivação da Quaresma, que é, na verdade, a caridade. Sendo assim, nós vamos fazer uma reflexão hoje nessas palavras de São Paulo a respeito da caridade. É um dos trechos mais belos da Sagrada Escritura. Em que São Paulo faz um elogio da caridade. Primeiro, ele mostra que a caridade, ela é a maior das virtudes. Ela é superior a todas. E a mais necessária, embora todas as virtudes sejam necessárias. Depois ela vai dizer, São Paulo vai dizer em que consiste a caridade, ou quais são as suas características. E por fim,
vai nos mostrar que é a única virtude que permanece para sempre. Vejamos então o que São Paulo nos fala a respeito da caridade. Nós às vezes ficamos nos perguntando em que consiste a perfeição, em que consiste a santidade, uma vez que nós todos somos chamados à santidade. E muitos acham que ser santo é fazer longas penitências, ou longas orações, ou fazer milagres. É claro que os santos praticaram, os canonizados, recebem o seu processo de canonização exatamente por causa de virtudes heróicas, e baseamos nas virtudes heróicas para iniciar um processo. Mas a santidade, ela não consiste em coisas extraordinárias. A santidade não consiste em fazer milagres, ou em fazer longas penitências, ou muitas orações, embora nós precisamos da oração como encontro com Deus no dia a dia, precisamos praticar as virtudes, mas a santidade consiste na caridade, consiste no amor. Santo Agostinho diz: ama e faz o que queres. E São Paulo escreve aos Coríntios, que era uma comunidade que estava passando por problemas naquela época, de muitas divisões e partidos, também uma comunidade muito voltada a coisas extraordinárias, a dons extraordinários do Espírito Santo, como dons das línguas, dom das profecias, enfim, coisas que aparentemente ou de modo visível chamavam a atenção. E São Paulo nos diz que todos esses dons que nós recebemos na igreja, ou recebemos em particular, só têm um objetivo, que é a caridade. Por isso, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver a caridade, isso de nada me adianta. Ainda que eu tenha dons extraordinários, se eu não tiver a caridade, isso de nada me serve. Santo Agostinho nos diz, falando sobre essa passagem de São Paulo, que realmente Deus dá dons especiais a algumas pessoas e dons, digamos, ordinários a todos para a sua santificação, e todos esses dons que são necessários a serviço da igreja, esses dons podem até serem retirados se eles não nos levam à caridade. Tudo deve levar à caridade. São João, que é chamado discípulo amado, ou discípulo da caridade, ele diz que a caridade, Deus é caridade. E quem não ama, não permanece em Deus. E só permanece em Deus quem ama. Porque Deus é amor. E Ele, no seu amor, Ele se doa a nós para estabelecer conosco comunhão. E a nossa resposta, que é a resposta da fé e da esperança, tem que ser necessariamente uma resposta da caridade. Ele nos amou primeiro e nós respondemos com o nosso amor. São Paulo, inebriado com esta grandeza do amor de Deus, ele muitas vezes chorava e dizia: Ele me amou e se entregou por mim. Por isso diz que a caridade é o vínculo da perfeição. Ainda que eu tivesse fé, se não tivesse a caridade, isso de nada me adiantaria. Isso deve nos chamar a atenção, nos tempos de hoje, que muitos se levantam como baluartes da fé e fazem propaganda de defensores da fé, da doutrina, da ortodoxia, mas muitas vezes se enchem de tanta vaidade, de tanta arrogância, que lhes falta a caridade. E São Paulo diz: isso de nada me adianta. Eu posso ter fé a ponto de deslocar montanhas, se não tenho caridade, isso de nada me adianta.
porque a caridade é que me une a Deus. E essa caridade, evidentemente, vai ao próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado vivo, quer dizer, queira mostrar, e São Paulo falava isso porque ele via isso muitas vezes, muitos mártires, já no seu tempo, ele mesmo foi mártir, sendo degolado. Mas se eu entregasse o meu corpo, até num ato de martírio, aí eu ponho martírio entre aspas, para ser queimado vivo, se não tenho caridade, isso de nada me adianta. É preciso ter caridade. E é algo que falta muito hoje nas nossas comunidades. Aparecem muitos doutores e muitos mestres por toda parte, muitos teólogos de teclado pela internet que vão discutindo assuntos tão grandes e tão importantes, como dizem, e muitos gurus que atraem multidões. É preciso observar não apenas a defesa da fé, mas observar se tem caridade, se vivem a caridade. Este é o sinal que Jesus nos dá. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tem que ter a caridade. Mas quais são as características da caridade que São Paulo nos coloca? Ele apresenta duas virtudes em primeiro lugar, depois ele desenvolve. A caridade é paciente e a caridade é benigna. A caridade é paciente porque Deus é paciente. Deus é lento em sua ira, como diz a Sagrada Escritura. Deus nos dá todo o tempo para a nossa conversão, para a nossa santificação. Se Deus fosse nos tratar como nós merecemos, nós não estaríamos aqui. Mas Deus é paciente e é misericordioso. Ele olha para nós na nossa miséria e espera, vai dando a graça e espera o momento da conversão. A caridade é, pois, paciente. E do ponto de vista humano, como reflexo desta paciência de Deus, a paciência vem do termo latino patio, que significa sofrimento. Por isso a paciência exige o sofrimento. É a capacidade de sofrer, e de sofrer as contrariedades, as cruzes do dia a dia, por amor a Deus e ao próximo. Este é o paciente. A paciência é, pois, o metro, a medida da caridade. O tamanho da paciência é o tamanho do seu amor. E é um desafio constante, porque nós somos tão imediatistas, tão arrogantes e queremos sempre as coisas do nosso jeito. Nós desenhamos uma espécie de modus vivendi do nosso jeito, um estilo de vida do nosso jeito, que nem sempre está de acordo com aquilo que Nosso Senhor quer de nós. E se as pessoas não entram no nosso mundo, nós nos irritamos, brigamos, julgamos e colocamos de lado e atacamos. A caridade, ela é paciente, e a paciência nos leva ao perdão, nos leva à misericórdia. Mas a caridade também é benigna. Essa benignidade é espelho da benignidade de Deus. Deus que é bondoso, olha sempre o bem do homem. É interessante a parábola do joio e do trigo, em que o pai de família, quando os operários vêm a ele, diz: o senhor quer que arranquemos o joio do campo?
Ele disse: não, deixe o joio crescer junto com o trigo. Eu cuido de tudo. E quando chegar na época da colheita, nós colhemos e dividimos. Mas joio e trigo estão juntos. Esta é a benignidade do Senhor. Nós muitas vezes temos a atitude daqueles operários que querem e queremos uma igreja só de perfeitos, como se nós fôssemos perfeitos. Daí surgem as seitas. A seita se caracteriza por duas coisas principais. Poucos se salvam, esses poucos somos nós, porque nós somos os perfeitos. Só que não é assim. Há joio e trigo. E a benignidade nos leva a acolhermos a todos como irmãos, sem, evidentemente, aceitarmos os erros, mas sabendo que todos podem se converter e queremos a conversão de todos. E a igreja implora essa conversão constantemente. A benignidade nos leva também, diferente da filantropia, a benignidade nos leva também a nos doarmos aos outros. Olharmos aos outros nas suas necessidades, nas suas carências, nos seus sofrimentos e nos entregarmos. Santo Tomás, falando da benignidade, ele diz que a benignidade é como um fogo que derrete as coisas e torna as coisas líquidas. Um fogo. Assim é o amor de Deus e o amor nosso em Deus, que deve, com esse fogo, fazer com que todas as nossas coisas sejam distribuídas, sejam entregues aos outros, por amor. E ele estava falando da caridade que vai ao encontro do que sofre e não quer as coisas para si, mas como que se derrete nesse amor para que seus bens espirituais e materiais cheguem a todos aqueles que necessitam. Esta é a benignidade de Deus. Em São Paulo continua: a caridade não é invejosa. Claro, se é paciente, benigna, não é invejosa. Não é temerária, não se envaidece, não é ambiciosa, não busca os próprios interesses, não julga mal. Olha o que o outro tem de bom. Tudo crê, tudo espera, tudo sofre. São características da caridade. A caridade nunca vai se acabar. Hoje nós temos fé, porque cremos em tudo aquilo que Deus nos revelou, damos a nossa resposta, que é a resposta da fé. Hoje temos esperança, porque confiamos em Deus, sabendo que Deus vai nos dar tudo que é necessário para possuirmos a vida eterna. São duas virtudes chamadas de teologais, porque tem Deus como objeto, primeiro, e temos a caridade, e só a caridade que vai permanecer depois. No céu não existe fé, porque já estamos na visão do objeto da fé, que é Deus. Não tem esperança, porque já temos a posse daquilo que buscamos e esperamos. Mas no céu permanece a caridade, que é esta comunhão íntima com Deus. E que nós já podemos viver aqui na terra o nosso céu, ou o começo do céu, podemos dizer assim, pela caridade. A caridade nós podemos perder, e perdemos a caridade pelo pecado mortal. Porque com o pecado mortal nós escolhemos a criatura ao invés do Criador. Como disse Santo Tomás, aversio Deo et conversio creaturam, quer dizer, eu deixo Deus e digo, eu quero outra coisa, quero fazer outra coisa. Isto é, em que consiste o pecado mortal, se é em matéria grave. Eu perco a caridade. Por isso se chama mortal, porque mata a vida divina na alma, né? Mas posso readquirir a caridade quando eu me arrependo
E me arrependo com firme propósito de emenda. E se eu me arrependo por amor a Deus, a caridade já vem a mim, porque Deus é que infunde. Desde que eu tenho o propósito de me confessar o mais breve, o mais rápido possível, né? Mas já estou na caridade, já estou vivendo no amor, já estou na graça. Ou a caridade vem pelo sacramento da confissão diretamente. Agora é importante nós sermos obedientes a Deus, porque aquele que obedece, ele vai viver na caridade sempre. E qual deve ser a motivação da obediência? Nós não podemos ter a obediência de alguém que obedece por medo do inferno. Esta é a obediência do escravo que obedece o Senhor com medo de apanhar. Também não podemos ter obediência por interesse do céu. Esta obediência é a obediência do mercenário, que quer dar as coisas em troca de outra. Mas nós temos que ter a obediência por amor, e esta é a obediência do Filho, que obedece porque ama. E como ama, obedece. E como obedece, ama. Tudo vem da caridade, ou seja, tudo vem do amor de Deus. E tudo deve nos levar à caridade. Isso nos leva a fazermos sempre um questionamento em nós mesmos. Até que ponto eu vivo a caridade de Deus no meu dia a dia? Qual é o lugar de Deus em tudo que eu faço? Aí vem a medida da caridade, né? Como eu trato com os meus semelhantes? Como está a minha paciência, a minha capacidade de acolher, a minha gratidão, o meu espírito de doação, a capacidade de perdoar? Tudo isso são expressões da caridade. Como eu trato o meu irmão? E nas nossas comunidades, como é que nós estamos agindo com o irmão? São Paulo fala uma comunidade problemática, a de Corinto, que viviam em brigas. Somos cristãos, temos a doutrina, mas não tinham a caridade. Será que nas nossas comunidades isso não acontece também? E na nossa casa, como vivemos a caridade no tratamento, esposo, esposa, filho, pai, irmão, irmã, irmãos? No nosso trabalho, nosso meio de trabalho? Este é o maior distintivo do cristão, a caridade. A caridade que leva até a cruz. Até a cruz. Este é o distintivo do cristão. Então já vamos começar a quaresma, e que sejamos motivados pela caridade para, durante o tempo quaresmal, termos mais atos de caridade, porque a virtude exige hábito, ou exige atos que formam hábitos, e aqueles maus hábitos que nós temos devemos substituir pelos bons hábitos. Como diz a imitação de Cristo, só se vence um hábito mau com outro hábito bom. Só se vence um hábito com outro hábito. E a caridade seja, pois, esse hábito sobrenatural, infundido por Deus e vivido por nós rumo à vida eterna. Olhemos para Nossa Senhora, que é mestra da caridade, e peçamos a ela que nos dê a graça de sermos sempre fiéis e sermos espelho desse amor de Deus no mundo em que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.